Bom dia, meus alunos do primeiro ano do Colégio Militar Eli da Silva Braz. Olha nós aqui de novo para completar a nossa aula. Hoje nós estamos na terceira videoaula do dia 20/8/2020. Terceira revisão para avaliação, diagnóstica, nivelamento, recuperação e segunda chamada. Primeiro A, B, C, matemática, Colégio Estadual da Polícia Militar, professor João Carlos, esse que vos fala. Como é que estão vocês? Hoje nós vamos fazer uma famosa rapidinha. Duas explicações aqui básicas, que eu acho que está sempre dentro do nosso contexto. Mandei hoje alguns informes para vocês, espero que tenham recebido. E vamos estudar, hein? Prova dia 27, eu quero nota, no mínimo, 8 dos meus alunos. No mínimo, é o que eu espero de vocês. Porque vocês são tops. Então, quem é top é 8. Não se ofendam, é 8. Essa questão que eu vou fazer hoje aqui, eu deixei ela aqui porque eu gostei muito do destaque dela. Ela fala assim: a função do primeiro grau é definida por f de x igual a 3x mais j. Pode ser qualquer letra, eu preferia meu j, claro. O valor de j, para que o gráfico de f corte o eixo das ordenadas no ponto 5. Bom, vamos nessa. Primeiro vamos lembrar aqui um pequeno detalhe. Tem aqui um pequeno produto gráfico cartesiano. Me disseram uma vez que isso aqui é a abscissa e aqui é o quê? As ordenadas. Eixo X é o quê? Abscissa. E eixo Y é o quê? Ordenadas. Coordenadas. Certo? Ordenadas, que é o mais correto nós falarmos. Eu já ouvi muita gente falar coordenada, viu? Tá errado, mas vamos nós. O que eu fiz aqui? Já sei que. Pergunta é: o eixo da ordenada no ponto 5. Então ele já falou para mim que no eixo da ordenada, certo? Ele vai cruzar exatamente no ponto 5. 5. 5. Então aqui y é 5. X vai ser 0. Vamos lá. Por que é 0? Porque ele no próprio enunciado ele te fala. Ele fala assim: o gráfico de f corte o eixo das ordenadas no ponto da ordenada 5. Então, ele não me falou nada mais, só falou isso. Eu posso estar cortando ele assim. Certo? Então não quer dizer que tem que ser ascendente, descendente. Ela pode ser uma constante. Dessa forma vai ser uma constante. Então vamos lá. Primeiro um detalhe. Se eu faço um par ordenado aqui, vai ser o quê? 0 e 5. X e Y. Certo? Não se preocupe, que isso aqui é só resfriado mesmo. É a minha constante. Está sempre puxando aqui. Então vamos nós. Ele me deu 3x mais j. Ele já me falou o valor de quanto? Ele me deu o valor que é 5. 5. Então tá aqui. 5. Então eu coloquei aqui 5. Certo? Até para não ter problema eu vou fazer assim, ó. Y. Vale quanto? 5. Igual 3 que multiplica x. Quanto que é x? 0.
mais J. 5 permaneceu igual 3 vezes 0, 0, mais J. Então, eu passei tudo para lá e esse que estava para cá, para ficar mais fácil para você entender. Tá, positivo ele veio o quê? Negativo. Tá, positivo ele veio o quê? Negativo. Os dois ficaram negativos, principalmente a minha constante. No momento que a minha constante está negativa, eu multiplico por menos 1. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Logo, qual é o valor de J? 5. É ou não é fácil? Coloquei aqui esse destaque aqui, ó. A minha função, a origem dela é essa daqui, ó. F de x, que é igual a ax mais b. Certo? Aí eu coloquei aqui embaixo só para você entender. O termo A tem a variável ax. E o termo B não necessariamente vai ter, ou também não necessariamente ele existe. Ele pode não aparecer na minha função. É obrigatório ter sempre quem? O termo ax. Esse aqui é obrigatório. E por que eu afirmo para você que isso aqui é uma função do primeiro grau? Porque o meu expoente no termo ax está elevado a 1. Quando ele está elevado a 1, ele é quanto então? Ele é uma função do primeiro grau. Ok? Essa foi muito fácil. Tá tranquilinho, não tá? Então, vou deixar você olhar aí. Olharam? Acalmaram? Tudo bem? Vamos dar um pause aqui, um stop and go. E aí, pessoal? Aquela lá foi muito fácil para vocês entenderem, não foi? Essa daqui é muito semelhante àquela. Vamos ver o que o enunciado dele me fala. Ele fala mais ou menos assim. Um tanque de água com capacidade para 500 litros está com apenas 50 litros de água. Abre-se então a torneira que começa a encher essa caixa de 10 litros, à razão de 10 litros por minuto. Sabendo que a função é f de x, vou colocar aqui, f de x igual a 50 mais t, mais 10t. Então vamos no raciocínio lógico aqui. Se ele me deu a função, né, ficou mais fácil. Mesmo se eu não tivesse te dado a função, você conseguiria fazer. Porque ele está sendo bem claro, ele fala para você assim, ó. Eu tenho 500 litros, mas está apenas com 50 litros. Eu abri a torneira a uma razão de 10 litros por minuto. Então, esse 10 saiu de onde? Dos 10 litros por minuto. Esse 50 é o volume que ela tem dentro da caixa d'água. E os 500 litros é a quantidade que eu quero encher ela totalmente para dar 500 litros. Então, função de x, que eu poderia ter posto v, é igual 50 mais 10t. Aí eu peguei a fórmula que ele me deu aqui, ó. Volume é igual. O que é o volume? É a capacidade da caixa d'água. Igual a 50 mais 10t. Mas ele me deu o volume total dessa caixa. Quanto que é o volume total? 500 litros. Que é igual a 50 mais 10t. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o 50 que está do lado de cá e passar para o lado de lá. Vou deixar variável de um lado e não variável do outro. 500 menos 50 dá quanto? 450, igual a 10t. Aí o que eu fiz? Passei variável para o lado de cá e não variável para cá. Só para facilitar, é quase que um padrão, tá? Como eu passo para cá e ele veio negativo, multipliquei tudo por menos 1. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Professor, de onde saiu esses 450? Da subtração de 500 menos 50. Professor, de onde saiu esses 10t? Daqui, ó, é o meu termo ax. E de onde saiu esses 50, professor? Dentro do meu termo b.
certo? Então aqui eu só substituí conforme ele me pediu. Como esse 10 está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Logo, tempo é igual a 450 dividido por 10. Quanto tempo ele vai levar para ficar com os 500 litros? Quanto? 45 minutos. 45 minutos. Não esqueça, na realidade, eu vou colocar assim, ele tinha uma vazão de 10 metros por minuto, não foi? Mas eu já tinha 50 litros. Esses 50 litros eu não vou mexer com esse tempo. Mas eu vou mexer com os outros 450 que eu ainda preciso encher. Aqueles 50 litros, nesse caso para mim, não vai me interferir. Vai me interferir os 450 litros que estão por encher. Ok? Então por isso que eu estou colocando essa questão, porque eu achei ela muito fácil para ser feita. Mas são questões assim pequenininhas que pega o meu aluno ou a minha aluna no seu grau de dificuldade. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui se você quer... Ah, professor, eu quero te perguntar uma coisa. Pergunta, aluno. Mas o senhor acabou de explicar. Mas de onde saiu esse V? Esse V é a minha função aqui, ó, no meu X. Eu simplesmente substituí pelo V porque ele falou em volume. Ele falou que eram quantos litros? 500 litros é toda a caixa. Então eu peguei e coloquei aqui. Ah, professor, e se ele tivesse dito que era 100? Fácil, aluno. Aqui seria 100. Ficaria como? 100 menos 50, não é isso? Vou dar um exemplo só. Ficaria assim, ó, 10t, que é igual a 100 menos 50, certo? T vai ser igual a 50 sobre 10. Eliminei. Em quanto tempo essa nossa torneira vai levar para completar o volume que o aluno me pediu? Quanto tempo? Quanto tempo? 5 minutos. Ele vai levar 5 minutos. Porque a caixa tem um volume de quanto? 100 litros, no caso desse segundo exemplo que nós estamos dando. Se ele tem 100 litros, eu já tinha 50, certo? Ele, para os outros 50 que falta, ele precisa de quanto? 5 minutos para ficar completo, ok? Então essa aula, façam as suas devidas anotações, mandem os informes, espero que tenham recebido, amanhã teremos aula. E o professor João Carlos está aqui. Vamos ver se hoje de tarde eu ainda faço mais alguma videoaula para vocês. Legal? Se eu achar um tempinho ali, faço outra. Beleza? Não esqueçam de trazer as atividades que eu pedi no informe. Tenham uma boa tarde. Tchau, turma. Falou!